Um homem traído por sua namorada, que o deixou por seu personal trainer, enfrenta um dilema quando ela retorna arrependida, pedindo uma segunda chance. Ele está dividido entre perdoá-la ou deixá-la no passado. Enquanto isso, em outro relato, um homem descobre que sua namorada de longa data o traiu. Ele a flagra com outro homem em casa e, apesar de seu arrependimento, ele não consegue superar a traição, ficando profundamente abalado. Minha ex que me traiu com seu treinador entrou em contato falando que sua vida está arruinada e quer voltar. Olá a todos. Eu acabei de ter uma situação estranha. Sinceramente não sei como processar isso. Talvez desabafar ajude. Os nomes são falsos. Obviamente. Há pouco mais de um ano, eu estava em um relacionamento sério de 3 anos com Mega. Tudo parecia ótimo entre nós, pelo menos da minha perspectiva. Estávamos falando sobre morar juntos e até tivemos conversas casuais sobre casamento algum dia. Naquela época, comecei a entrar na área da boa forma e apresentei Mega ao meu personal trainer. Jake era um cara super carismático. E ele e Mega se deram bem, mas eu não pensei muito sobre isso, apenas presumi que eles tinham um bom relacionamento personal trainer-cliente. Depois de alguns meses trabalhando juntos, Megan começou a agir mais distante. Ela ficava ocupada depois dos treinos, não chegava em casa até tarde, seu telefone de repente ficava sempre no modo não perturbe. Eu perguntava a ela sobre isso, mas ela me ignorava, dizendo que eu estava sendo paranoico. Bem, acontece que eu não estava paranoica. Uma noite, Megan deixou o telefone no balcão enquanto tomava banho, e ele acendeu com mensagens de Jake. Digamos que eles não estavam falando sobre planos de refeições ou rotinas de exercícios. Eu a confrontei imediatamente, e ela desabou, admitiu que estava traindo com ele há meses. Ela me disse que se apaixonou por Jake e que não era sobre mim, era apenas algo que ela não conseguia evitar. Ela fez as malas e foi morar com ele em uma semana. Foi o pior momento da minha vida. Parecia que meu mundo inteiro tinha sido destruído. Eu a bloqueei em tudo e foquei em juntar os pedaços da minha vida. Terapia, academia, sair com amigos. Comecei a seguir em frente lentamente, mesmo que isso tenha deixado uma cicatriz profunda. Então, do nada, alguns dias atrás, ela me procurou em um novo número. No começo, eu não ia responder, mas a curiosidade falou mais alto. Ela começou dizendo que sentia minha falta, sentia muito por tudo e que tinha cometido um grande erro. Aparentemente, as coisas com Jake pioraram rápido. Ela descobriu que ele estava traindo. Ironia. Eles terminaram e agora ela está presa, solitária e infeliz. Ela até admitiu que estava pensando em mim há meses, mas estava com vergonha de entrar em contato antes. Ela disse que percebeu que o que teve comigo era real e que quer consertar as coisas. Ela afirmou que está disposta a fazer qualquer coisa para provar que mudou e perguntou se poderíamos nos encontrar para conversar. A questão é a seguinte, Edith, parte de mim ainda tem alguns sentimentos por ela, mas outra parte de mim está gritando para bloqueá-la novamente e nunca olhar para trás. Não sei se poderei confiar nela depois do que ela fez, mas ouvi-la soar tão quebrada no telefone mexeu com algo em mim. Talvez seja pena, talvez seja nostalgia, ou talvez eu seja apenas um idiota. Então aqui estou eu, tentando descobrir se devolvi-la ou dizer para ela ficar no passado, onde ela pertence. O que vocês fariam? Atualização, olá a todos. Eu não estava planejando fazer uma atualização, mas depois de me encontrar com minha ex, sinto que preciso desabafar. Então, nos encontramos ontem para um café. Eu fui sem saber realmente o que esperar. Parte de mim queria um encerramento, parte de mim ainda estava curioso sobre o que ela tinha a dizer. Conversamos por umas boas horas. Foi muita coisa para processar. Megan começou se desculpando. Ela admitiu que me deixar por Jake foi o maior erro da vida dela, e ela vem pagando por isso desde então. Sem entrar em muitos detalhes, as coisas entre eles não eram tão perfeitas quanto ela pensava que seriam, e todo o relacionamento basicamente desmoronou. Ela tem lutado desde então, mentalmente, emocionalmente, financeiramente. Tem sido um ano difícil para ela, mas aqui está a parte para a qual eu realmente não estava preparado. Ela também mencionou muitas coisas sobre o nosso relacionamento que eu nunca considerei. Ela disse que, embora me trair fosse 100% errado, ela sentia que eu também não era o melhor namorado. Segundo ela, eu nem sempre a fazia se sentir apreciada, e ela se ressentia de mim por isso. Ela mencionou que eu era emocionalmente distante às vezes, mais focado no meu trabalho ou hobbies, e ela sentia que não era uma prioridade. Ela não usou isso como desculpa, mas disse que o ressentimento acumulado contribuiu para que ela fosse tentada por alguém que a fizesse se sentir desejada. Ouvir isso me atingiu duramente. Eu não me via dessa forma, mas olhando para trás, consigo ver onde posso ter deixado a bola cair. Eu pensei que estava sendo um bom parceiro, mas talvez eu estivesse cego para algumas das necessidades dela. Ela disse que passou muito tempo refletindo e percebeu que deveria ter falado comigo sobre seus sentimentos em vez de se manifestar. Depois que terminamos de conversar, ela perguntou se poderíamos tentar novamente. Ela afirma que aprendeu com seus erros e quer reconstruir o que tínhamos. Ela me disse que está disposta a levar as coisas devagar e provar que é diferente agora, mas estou dividida. Por um lado, fiz muita cura no ano passado e não sei se posso ou devo voltar. Por outro lado, não posso mentir, ouvi-la admitir seus erros e
explicar seu lado das coisas me fez sentir algo. Talvez seja um encerramento, talvez seja simpatia, talvez sejam velhos sentimentos voltando. Sinceramente, não sei. Agora estou apenas confusa. Parte de mim quer seguir em frente e nunca olhar para trás, mas outra parte de mim está questionando se nós dois cometemos erros que poderiam ser corrigidos agora que crescemos. Não sei dizer se ela está apenas tentando aliviar sua culpa ou se há uma chance real de algo melhor. O que vocês fariam? Há algum sentido em tentar reconstruir? Ou é melhor deixar o passado onde ele pertence? Meu amigo, ela estava te manipulando. Se você não era um ótimo namorado, por que ela está voltando para você agora? Diga a ela, desculpe, eu fui um péssimo namorado para você. Eu não sabia. Mas a boa notícia é que agora você está livre para encontrar alguém melhor. Boa sorte. Tipo, se você foi tão ruim que ela começou a ficar ressentida com você, por que quer você de volta? Ela está basicamente dizendo, é errado te trair e te deixar por uma coisa passageira, mas eu nunca teria feito isso se você não fosse um namorado tão ruim. Então, é meio que culpa sua também. Quanto ao motivo pelo qual ela o queria de volta, solidão provavelmente é um fator, mas também me pergunto quanto isso tem a ver com as dificuldades financeiras com as quais ela está lidando. Op, você é que vai dar as cartas nisso. Não tem como termos uma imagem clara e precisa do seu relacionamento como um todo. Só estamos sendo informados do negativo. Mas, eu te peço que se pergunte estas perguntas. Ela terá menos respeito por você, mesmo que ela não admita para si mesma. Depois de ter traído você e convencido você a aceitá-la de volta, ela faria o mesmo. Se a situação fosse inversa, ela não pode muito bem pedir para alguém fazer algo que ela mesma não faria. Você será capaz de respeitar-se plenamente? Você honestamente conseguirá confiar nela uma segunda vez? Ou sempre haverá um pensamento irritante no fundo da sua mente? Um relacionamento sem confiança é muito prejudicial. Por último, você vê evidências nas redes sociais dela que refletem a miséria que ela alega ter passado no ano passado? Alguém defendendo seu caso como ela está apenas pintará um quadro para atrair simpatia de você, assim como um advogado faria. Ela sabe que você é uma pessoa gentil, então ela está apenas apertando seus botões, dizendo todas as coisas certas? Ela deixou de fora a parte em que ela e suas amigas foram para a praia por uma semana e ficaram marteladas e perfuradas? Só você pode responder a essas perguntas. Tudo o que podemos fazer é lhe dizer o que vemos de fora, olhando para dentro. Você percorreu um longo caminho se recuperando, depois de levar um grande golpe. O que você está contemplando vem com o risco de desfazer isso. Há 8,2 bilhões de pessoas neste planeta, algumas piores e algumas melhores. Boa sorte. Espero que você encontre a felicidade. Minha namorada me traiu e eu descobri da maneira mais brutal que se pode imaginar. Eu e minha agora ex-namorada estávamos juntos desde os 14 e 15 anos, respectivamente. Nós éramos o primeiro tudo um do outro. Nosso relacionamento era quase um conto de fadas na maior parte do tempo. Ela era a namorada perfeita que eu poderia ter pedido. Algumas aberrações ao longo de todos esses anos, em forma de discussões, nenhuma com a qual um casal saudável normal não pudesse se identificar e por mais raras que pudessem ter sido, foram tudo que impediu que fosse um relacionamento perfeito. Para contextualizar, recentemente comemoramos as finanças do trimestre anterior do seu negócio com férias em Mykonos. Isso foi no começo de outubro, há pouco mais de 2 meses. Foi tudo tão perfeito quanto poderia ser. Nosso relacionamento estava em a controle de cruzeiro. Foi tudo sólido, até o fim de outubro deste ano. Ela costumava me surpreender com essas escapadas de fim de semana, encontros e presentes. Nada muito extravagante, mas o suficiente para me fazer feliz. Então, é nada disso por mais de um mês. Nada. Ela iniciou a intimidade física mais de nós dois. Ela sempre teve uma libido maior do que eu. De novo, é nada disso por mais de um mês. Não tinha motivos para suspeitar de nada e simplesmente ignorei, atribuindo ao estresse do trabalho dela. Ela tem trabalhado duro nos últimos 6 anos para construir o negócio acima mencionado, e finalmente começou a dar seus dividendos. De todas essas mudanças no status quo do nosso relacionamento, o que mais se destacou de longe foi um incidente que aconteceu no início de novembro. Ela saiu para uma noite de pub crawl com suas amigas. Os pub crawls do Sorro são uma espécie de ritual com elas. A conversa de sempre com bebidas. Ela queria que eu fosse junto, mas não pude, pois meu time local de futebol para os americanos, estava jogando naquela noite. Como sou assinante de uma temporada, raramente perco os jogos deles, se é que perco. Dito isso, participei e também fiquei de fora desses crawls várias vezes ao longo dos anos. Ela quase sempre concordou que eu fosse a um jogo de futebol em vez de quase qualquer evento que já tenha entrado em conflito com ele. Bandeira vermelha número 1. Chego em casa por volta da meia-noite depois de ir tomar umas cervejas na casa da minha irmã depois da partida. Ela me mandou uma mensagem dizendo que chegaria atrasada e me pediu para não ficar acordado e que sua amiga, vamos chamá-la de a deixaria lá. Fiquei acordado mesmo assim e mandei uma mensagem para a motorista designada do grupo por sua sobriedade, para dirigir com segurança. Imagine minha surpresa quando a disse que minha ex-namorada tinha saído do local mais cedo e a informou que pegaria um táxi para casa. Contra os
protestos de suas amigas. O táxi dela finalmente parou na frente da nossa casa por volta das 2 da manhã. Fui dar um beijo quando voltou para casa. Para meu horror, ela se virou e foi até nossa cama e desmaiou. Nunca ela havia recusado um beijo meu até aquele momento. Eu ignorei o fato de ela estar completamente bêbada e deixei passar. Na manhã seguinte, perguntei a ela sobre voltar para a casa de táxi, embora supostamente a deixasse. Ela respondeu dizendo que não podia mais ficar lá por causa de uma dor de cabeça terrível e decidiu reservar um táxi de volta para casa, para não querer que suas amigas tivessem que ir dormir cedo. Agora, leva no máximo 1 hora no pico do trânsito de Londres para chegar à nossa casa do Sorro. Se sua linha do tempo for verdadeira, ela ficou no táxi por quase 4 horas. Ela podia me ver tentando juntar as peças, mas rapidamente foi me beijar. Minha ingenuidade, juntamente com o amor, assumiu o controle e eu continuei com o resto do meu dia sem pensar 2 vezes. Bandeira vermelha #2 avançando 3 semanas. Tentei entrar no Instagram dela para apagar uma história em que eu estava em uma pose embaraçosa. Ela postou e me provocou. Nós sempre soubemos os logins de mídia social e senhas um do outro em todos os dispositivos. Tentei entrar no Instagram dela colocando seu nome de usuário e senha. Sem sucesso. Ela recebeu uma notificação e sabia que eu tentei entrar em sua conta. Deu-me um sorriso irônico e revelou que havia mudado sua senha em antecipação a mim tentando entrar e apagar aquela história. Justo, eu continuaria a aceitar esta versão. O que eu realmente não conseguia entender era ela removendo sua foto de perfil do Instagram que ela tinha nos últimos 7 anos, mostrando nós dois e atualizando-a com uma foto solo dela. Fiquei magoado, mas, novamente, minha ingenuidade me levou a acreditar que era muito barulho por nada. Bandeira vermelha #3. Como dezembro estava chegando, eu deveria viajar para a Índia, China e Singapura em uma missão de negócios. Minha empresa deveria me enviar por 26 dias, pois era o que havíamos estimado como prazo máximo a ser alocado para o projeto, considerando os piores cenários. Nunca tínhamos ficado longe um do outro por tanto tempo. Ela estava perturbada, pelo que eu podia dizer. Ela estava genuinamente, mas aceitou que eu ficasse longe por tanto tempo depois de uma noite em que nos abraçamos e choramos muito. Os próximos dias foram difíceis para nós dois. O desalinhamento do fuso horário nos restringiu a uma quantidade limitada de FaceTime. A dia D, a talvez o primeiro, foi apenas 2 semanas em dezembro. Em uma chamada do FaceTime, vi o que parecia um short no chão e imediatamente reconheci que não meu ou dela, devido à sua cor. Perguntei a ela sobre isso e ela tentou inclinar a câmera de forma que não ficasse mais visível e deliberadamente se moveu para aquele espaço e apontou a câmera para o chão. Claro que não estava mais lá. Ela deve ter chutado para fora de vista. Meu coração estava tentando o seu melhor para dissipar qualquer noção de alguma outra garota estar lá com ela, mas meus olhos não me deixaram desver o que eles viram. Não consegui dormir naquela noite. Bandeira vermelha #4. Eu nunca tinha superado o fato de ela ter escondido aquele sutiã no chão da minha vista. A essa altura, a dúvida estava começando a dar as caras. Meu projeto acabou quase uma semana antes do esperado. Decidi surpreendê-la com um retorno antecipado para casa. Meu táxi do aeroporto foi possivelmente o mais longo que já tive que pegar, ou pelo menos parecia. Tudo que eu pensava na minha viagem de volta para casa era o beijo dela, do qual fui privado por semanas, mas estaria mentindo se dissesse que não conseguia sentir uma desgraça iminente no fundo da minha mente, graças àquela ligação do FaceTime. Chego em casa, com uma caixa de chocolates e vinho. Entro sem fazer barulho, para surpreendê-la. Tudo bem até aqui. Ouço o chuveiro ligado. Eu estava quase pensando em me juntar a ela lá dentro, mas decidi não fazer isso, preferindo me plantar na porta e registrar sua reação com minha câmera. Estranhamente, a porta do nosso quarto se abre e lá está ela, enrolada em uma toalha, prestes a entrar no chuveiro. Minha mente não conseguia compreender por que ela havia deixado o chuveiro e o vapor ligados antes de entrar, mas então todas as peças estavam começando a se encaixar quando ela me viu e seu rosto ficou pálido de trepidação, quase como se ela estivesse olhando para um fantasma e não para o cara que ela amou todo esse tempo. Eu grito, ei, e corro até ela para um beijo. Nós nos beijamos, mas não há absolutamente nenhuma reciprocidade da parte dela. Foi assim que aconteceu depois que me afastei e ela ainda estava olhando para mim em choque sem dizer uma palavra. Eu, e amor, você está bem? Por que você está me olhando desse jeito e por que o chuveiro está ligado? Ela, e você deveria ter voltado depois do Natal. Não há palavras para expressar o quão arrasado eu fiquei no momento em que ela proferiu essas mesmas palavras depois de ficarmos separados por semanas. Assim que eu estava prestes a dizer a ela que terminei meu trabalho mais cedo do que o esperado, ouvi uma voz chamando seu nome do chuveiro. Minhas pernas começaram a tremer no exato momento, algo que eu só tinha visto outras pessoas escreverem ou dizerem. Estava acontecendo comigo. Nós começamos a chorar. Eu me encostei na parede perto do banheiro enquanto começava a me dar conta de que o suposto amor da minha vida, uma garota com quem eu tinha imaginado envelhecer, estava prestes a pular no chuveiro
tabuleiro com outro. Ela entrou correndo, pediu para o outro se vestir e a acompanhou para fora da nossa casa. Eu mal consegui ver a megera absoluta que virou minha vida de cabeça para baixo, porque em minha ex-namorada decidiu jogar fora mais de uma década de memórias. Ela se abaixou ao meu lado e começou a chorar, se desculpando profusamente. Eu a empurrei para longe. Ela se recusou a ficar longe e voltou tentando se enrolar em mim. Nas próximas 2 horas foi mais do mesmo. Ela se desculpando, rastejando e eu chorando a ponto de desmaiar no chão. Ela me pegou e colocou na cama e saiu para me preparar um chá. Eu a tranquei do lado de fora e afundei de volta na cama para outra crise de lágrimas. Tudo isso enquanto ela tentava explicar suas ações do outro lado da porta. Agora vem a pior parte de tudo. Encontrei um anel com nossas iniciais gravadas nele e um recibo para a entrada da casa que estamos alugando no momento, o que fez com que sua digressão o atingisse com mais força. A garota, o amor da minha vida, estava prestes a me fazer dela para o resto de nossas vidas. Tão perto, mas tão longe. O rescaldo, ela admitiu ter dormido com outro homem. O homem absolutamente miserável que ela conheceu naquele pub crawl. Em várias ocasiões, ela não me deixa sair de casa. Nós dividimos o aluguel e, em vez disso, se mudou para o quarto de hóspedes para me dar espaço. Eu não a deixei nem me tocar desde aquela manhã fatídica. Ela não sabe que eu sei sobre seu plano, ou o que sobrou dele, de me propor casamento. Eu continuo tentando fazê-la se abrir sobre por que ela venderia nosso futuro por uma aventura sem sentido. Mas tudo o que ela tem a dizer por si mesma é que ela não sabe por que fez isso. Ela cortou completamente os laços com o outro. Eu sei com certeza que ela não era nada mais do que uma aventura para ela. No entanto, acho que nunca vou conseguir superar uma traição tão imensa. Não há como saber o que o traidor estava pensando, mas eles geralmente inventam uma fantasia que justifica isso. Você pode se recuperar disso? Talvez. Mas é uma estrada longa e difícil. Só você pode decidir se o esforço e os meses ou anos de dor e confiança perdida valem a pena lutar por ela. Nunca vai sair da sua cabeça que ela está fazendo isso de novo. Cada chegada atrasada, chamada perdida, etc. vai desencadear isso. Só você pode decidir se quer resolver isso. Comece com a verdade completa. Peça evidências de mensagens, etc. Cronogramas. Vá devagar e não caia na névoa cega de tentar reconquistá-los, o que os deixa varrer o problema para debaixo do tapete. Eu passei por isso há cerca de 7 meses também. Ficamos juntos por cerca de 11 anos, então posso me identificar. Eu a amava, mas só agora percebi que ela não era digna do meu amor. Traidores são simplesmente as piores pessoas. Vai levar tempo para curar e dói, mas chegará o momento em que você perceberá que ficará bem e que merece muito melhor.